Esdras capítulo 1. Esdras 1. Uma passagem que não é muito lida, mas é muito interessante. Esdras 1 diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. E para a gente poder entender, irmãos, o que é que aconteceu, a gente tem que saber o que foi que Deus falou através do profeta Jeremias. Eu fui pesquisar em Jeremias capítulo 25, versículo 3. Diz assim: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor e vos-la tenho anunciado, falando-vos insistentemente, mas vós não tendes escutado. Isso é Jeremias. Também o Senhor vos tem enviado com insistência todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Todavia não me escutastes, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, e toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E para a gente poder entender o que é que está acontecendo aqui, irmãos, o povo de Israel estava há 70 anos cativo na Pérsia, junto ao rei Ciro. E não sei se você já parou para pensar, mas quando você vai ler sobre a história de Israel, você vê o quanto o povo sofreu. O povo era levado cativo para a Babilônia, era levado cativo para outro lugar, vivia sendo preso, sendo escravizado. E eu já perguntei, eu disse, por quê? Porque Deus permitia, e até hoje permite tantas coisas. E a resposta está aqui, em Jeremias. Ele diz assim, olha, eu falei insistentemente. O que é insistentemente? Com muita frequência. Diz que ele falou através de profetas, falou através do Senhor, mas o que foi que o povo fez? Não quis ouvir. E muitas vezes é assim, irmãos. Deus, ele fala para nós de várias maneiras e nós não queremos ouvir. E Deus é como a gente chama, por exemplo, eu quero falar com Sabrina, eu vou lá e entrego um bilhete para ela, ela amassa e joga fora. Eu entrego uma carta com a mesma mensagem, ela amassa e joga fora. Eu vou e mando alguém até ela falar com ela. Ela manda a pessoa se retirar e não ouve. Chega um momento que eu vou lá e vou dizer, escuta o que eu estou falando com você. E era isso que Deus estava fazendo aqui com o povo. Deus mandava um recado, Deus arrumava outra forma de falar, Deus dava um jeito. O que é que o povo fazia? Fingia que não ouvia. Até que chegava um momento que Deus tinha uma forma mais intrusiva de falar com o povo. Porque, assim como eu já falei em outra oportunidade, Deus muitas vezes permite um tropeço na nossa vida, Deus permite uma prisão, Deus permite algo mais doloroso, porque Ele não quer nos perder. E assim como Deus permitiu com Saulo, Ele permitiu que Saulo caísse, passasse 3 dias cego, para ele não continuar seguindo na direção errada, Deus fazia assim com o povo também. Você não vai ouvir a orientação, você não vai ouvir o que eu tenho a dizer, pois então eu vou permitir que algo aconteça. E assim Deus fez na vida do povo de Israel várias vezes. Quando você for ler o livro dos reis, o livro das crônicas, você vai ver que o povo de Deus era um povo teimoso. Quando tudo estava ruim, estava em guerra, o que é que o povo fazia? Orava, jejuava, buscava a face de Deus. Quando Deus mandava um período de paz, o que é que o povo fazia? Virava as costas. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Não sei se você já se perguntou por que o crente, por que o cristão passa por tantas provas. Porque tem cristão que não sabe viver na bênção, só sabe viver na prova. Enquanto está na prova, ele ora, ele busca, ele faz a vontade de Deus. Quando ele está numa melhora, digamos assim, o que ele faz? Vira as costas para Deus. E Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele prefere permitir um sofrimento ali do que nos perder. E aqui foi o contexto dessa passagem de Esdras. O rei Ciro, que era o rei da Pérsia, que estava escravizando o povo,
escutou uma mensagem de Jeremias, justamente essa profecia. E Ciro não era um homem temente a Deus. Ele era o rei da Pérsia, ele era da Babilônia, ele tinha coração puro. Ele estava envolvido com prostituição, com idolatria, com tudo que não agradava a Deus. Mas, quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele amoleceu o coração. Eu vou continuar lendo para os irmãos entenderem. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito, e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Irmãos, de quem era a função de construir o templo? Do povo judeu, né? Mas o povo judeu, como nós vemos aqui em Jeremias, o que foi que eles fizeram? Viraram as costas para Deus. Deus permitiu que eles passassem 70 anos presos na Babilônia. E Deus toca no coração, não é do israelita, toca no coração do rei Ciro, do rei da Pérsia. É aqui que a gente vê, irmãos, que todo o controle está nas mãos de Deus. Nada foge das mãos dele. Às vezes a gente vê uma situação no país, na nossa vida, na nossa família, a gente diz: Deus perdeu o controle, não tem condições. Mas nada foge do controle das mãos de Deus. O povo aqui tinha sido avisado, não quiseram ouvir, Deus permitiu, mas nada foge do controle das mãos dele. Se o que serve a Deus não quer ouvir, Deus levanta um Ciro, uma pessoa aqui de fora, uma pessoa que é idólatra, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que faz tudo de errado. Deus levanta ele e amolece o coração dele. Se nós que somos o povo de Deus não queremos ouvir, não queremos amolecer o nosso coração, ele levanta um lá de fora e essa pessoa ouve. E o rei Ciro, ele, depois de ter o coração amolecido por Deus, ele diz: olha, junta todo o povo de Israel e retornem para Israel, mas não é para voltar de qualquer jeito. Leve muitos presentes e reconstruam o templo. Então, se aquilo que Deus nos manda edificar, o nosso altar, a nossa vida, nós negligenciamos, ele levanta nem que seja uma pessoa lá de fora, uma pessoa que é totalmente improvável, e essa pessoa vai nos ajudar a nos colocar novamente no caminho do Senhor. Foi isso que aconteceu aqui. O povo, além de retornar para a sua terra natal, Deus reconstruiu, além do templo físico, a vida espiritual desse povo. Esse povo que, aqui como nós vemos em Jeremias, era um povo que estava na idolatria, um povo que não ouvia, não atendia a voz de Deus. Deus levanta uma pessoa mundana, diz: vocês vão voltar, mas vocês vão voltar e reconstruir o templo. E é isso que acontece, e o povo não volta de mãos vazias. Se você continuar lendo o versículo 4, diz assim: os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para sua terra. Devem lhe dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas, para apresentarem no templo de Deus, em Jerusalém. Porque Deus, irmãos, quando Ele faz algo, uma obra de reconstrução, de restituição, Ele faz por completo. Você vai ver aqui que a vida espiritual dos israelitas mudou depois do cativeiro. Processo dolorido, difícil, mas que surte resultado. Então, irmãos, que fica a lição para nós nessa noite é que quando Deus mandar um recado para você, se Ele te mandar um bilhete, atenda no bilhete. Não deixe ele chegar de uma forma mais intrusiva e dizer: olha, eu vou permitir essa situação, já que você não me ouve. Não deixe que chegue nesse ponto, porque não é que Deus não fale conosco. Ele fala de muitas formas. Só que na maioria das vezes a gente está pensando em outra coisa, a gente está ocupado com outras coisas e a gente não escuta. E Deus manda outro recado. Só que a gente também não escuta. E quando escuta, a gente não atende. Então, quando Deus falar com você, ouça. Porque o que Ele tem a dizer é melhor e é maior, como aquele louvor que nós estávamos escutando. O que Ele tem para a nossa vida é muito melhor
do que aquilo que nós podemos imaginar, porque os pensamentos de Deus são mais altos e os caminhos dele também são mais altos. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.